Hoje eu vou te mostrar 3 atitudes que vão fortalecer a sua mente, de acordo com a neurociência, em uma linguagem simples que qualquer pessoa possa entender. E a melhor forma de nós começarmos a falarmos sobre isso é nós entendermos uma atitude ou um posicionamento que tem destruído mentalmente muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que passam por uma tragédia, uma frustração. Esta atitude se chama vitimismo. O que vem a ser o vitimismo? O vitimismo é a postura de se colocar constantemente como vítima das circunstâncias, exagerando ou fabricando situações para buscar a atenção, simpatia e evitar responsabilidades, culpando fatores externos por seus problemas em vez de agir para resolvê-los. Caracteriza-se por uma mentalidade de autopiedade e resistência à mudança. O problema é que essa postura vitimista de querer se enxergar sempre como vítima e exigir que as outras pessoas reconheçam o seu status de vítima sempre, é que essa postura sempre prejudica a nós mesmos. Quando a pessoa ela escolhe ser vítima, não porque aconteceu alguma coisa de ruim, não porque uma circunstância muito grave se abateu sobre ela, mas porque ela simplesmente escolhe pensar que tudo é contra ela, tudo foi maquinado contra ela, o mundo se opôs a ela, as circunstâncias se opõem a ela, enfim. Essa divisão, essa colocação maniqueísta do mundo, onde a pessoa divide, sempre as coisas por dois lados, o lado dela como vítima e o lado opressor. Sempre as pessoas que deferem um golpe contra ela, ou alguma situação que ocorre contra ela, essa pessoa faz essa divisão maniqueísta de dois mundos ou de dois lados para tentar mostrar às pessoas que ela não tem culpa de nada, ela não tem responsabilidade de nada, E aí ela se fecha nesse mundo negativo dela para justamente fugir das suas responsabilidades e não querer enfrentar a realidade das situações adversas que vieram contra elas ou que aconteceu na sua vida. Essa postura é muito ruim porque enfraquece mentalmente a pessoa. A pessoa deixa de raciocinar, a pessoa deixa de sentir tudo aquilo que está ao seu redor, principalmente as pessoas que estão ao seu redor, prejudica o relacionamento com as demais pessoas, e isso traz um prejuízo muito grande da maneira de nós enxergarmos o mundo como deve ser enxergado. Então, se nós compreendemos esta situação, nós vamos entender que nós não podemos ter uma postura vitimista sempre quando algo sai de errado ou sempre quando uma pessoa ela nos golpeia, ou alguma tragédia vem contra a nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa mente ela só vai ser fortalecida mediante a uma postura positiva, claro, mas também nós entendermos que deve haver sempre uma reação da nossa parte para enfrentar as circunstâncias dos acontecimentos. É difícil nós enfrentarmos um luto, é difícil nós processarmos uma traição, principalmente quando essas coisas ocorrem de forma inesperada ou abruptas. Eu sei que é muito difícil, mas nós precisamos entender, como seres sociais que nós somos, que a nossa resposta contra essas situações deve ser sempre de enfrentar tudo e qualquer momento, tudo ou qualquer circunstância que adversem contra nossas vidas. Tendo compreendido esse fator altamente prejudicial que desfere um golpe de enfraquecer a nossa mente, agora nós vamos classificar 3 atitudes que vão nos ajudar a fortalecer a nossa mente e vão nos ajudar a enfrentarmos todas as circunstâncias adversas que acontecem conosco. O importante é nós sabermos que essas atitudes elas são reativas e precisam ser reativas para que a nossa mente ela justamente acomode as circunstâncias, processe
de maneira eficaz todas as circunstâncias, ainda que adversas, né? Todas as circunstâncias adversas, nós precisamos entender que o nosso posicionamento deve ser sempre reativo, né? Você precisa reagir de maneira positiva. Então essas atitudes vão te ajudar nisso. Número 1. Pessoas mentalmente fortes não sentem pena de si mesmas. Elas focam em soluções e em crescimento, em vez de viver ruminando problemas e dificuldades. A questão aqui é que nós precisamos entender que não vai adiantar você adquirir um período, né, onde você vai ficar se lamentando, ruminando, reclamando, não. As coisas acontecem conosco porque é um dos fatores, né, da vida, principalmente essa vida moderna que nós levamos, né? Então nós precisamos entender que tudo que vai acontecer conosco é também para o fortalecimento do nosso caráter e da nossa mente. E é por isso que a nossa atitude deve ser positiva. Não criarmos esse sentimento de autopiedade, coitadinho de mim, porque tudo é contra mim, porque todos estão contra mim. Não. Nós precisamos reagir positivamente para podermos enfrentar toda e qualquer situação adversa que aconteça conosco. O número 2, pessoas mentalmente fortes não entregam o poder sobre suas vidas nas mãos de outras pessoas. Não deixam que outras pessoas controlem ou manipulem suas emoções. Essa é uma questão muito forte. Você precisa entender que é você que precisa lidar com as emoções. É você que precisa reagir a todo e qualquer sentimento que apareça dentro de você, e você precisa entender que você não pode entregar isso nas mãos de outra pessoa. Isso é uma parte importante do nosso ser. O sentimento é nosso, ou os sentimentos vêm em nós, e nós é que precisamos aprendermos a lidar com eles. Número 3. Pessoas mentalmente fortes não fogem de mudanças, elas encaram mudanças como oportunidades. Isso é um fator muito importante. Você precisa encarar as adversidades que acontecem contra você de uma forma que aquilo é uma oportunidade para que você ganhe conhecimento, ganhe experiência e você possa fortalecer, né, a sua autoproteção para que você possa reagir melhor às situações adversas que vêm contra a sua vida. Você precisa entender que você é o dono da sua vida, você é o que conduz a sua vida. As emoções, os sentimentos, elas estão aí dentro de você, pertencem a você. Então você é que precisa controlar tudo isso e você precisa fazer com que essas situações elas criem oportunidades para que você possa vencer as outras adversidades que vão continuar acontecendo. O número 4 é uma atitude muito importante que você precisa entender. As pessoas mentalmente fortes não perdem tempo com o que elas não podem controlar. Essa é uma lição antiga que vem do budismo, 600 anos antes de Cristo, e depois no estoicismo. É uma lição antiga, mas confirmada pela ciência atual. Essa é uma lição bem antiga, como está citada aí, como você acabou de ler aí. Veio desde os tempos, né, de Buda, 600 anos antes de Cristo, melhor dizendo. É uma noção que você tem para que você entenda que você precisa focar naquilo que é interessante. Você não pode dar atenção, né, exacerbada, ou você não pode focar naquilo que não está no seu controle, naquilo que você não pode controlar, naquilo que você não pode, né, tentar mudar. Né? Por exemplo, o tempo. O tempo você não pode mudar, o passado é passado, já aconteceu, você está aí vivendo o presente, então você precisa focar naquilo que está diante de você e naquilo que você pode construir.
e nunca naquilo que você pode tentar modificar. Não, isso é inconcebível, né? Isso aí é uma questão, né, ilógica, se é que podemos dizer desta forma. O número 5 é uma atitude que também é importantíssima você compreender para você reagir às oposições ou os contratempos da vida. Pessoas mentalmente fortes não tentam agradar todo mundo. Se você deseja agradar todo mundo, você está condenando a sua vida à eterna frustração. Isso também é uma verdade muito importante. Você não pode dirigir a sua vida, ou você não pode lidar com os seus sentimentos para que você agrade, né, A ou B. Você precisa lidar com todos os fatores, né, que são inerentes, né, à sua vida, à sua convivência em sociedade, mas de uma forma que você possa se autossatisfazer. E não você estar tentando agradar a uma segunda ou uma terceira pessoa. Isso só fazem aqueles que realmente não pensam no seu próprio futuro e no seu próprio bem-estar. Número 6. Pessoas mentalmente fortes não têm medo de correr riscos calculados. Riscos irracionais, sem pensar, é igual a impulsividade. Agora, riscos avaliados é igual a estratégia. É uma verdade que nós temos aquela tendência, né, de termos sempre aquele cuidado, aquele momento em que nós ficamos refletindo: será que vai dar? Será que está ao meu alcance? Será que eu posso realizar isso? Você calcula que o risco é muito grande e daí você já pensa que não vale a pena você correr aquele risco, mas o resultado, mediante ao risco que você corre, é muito maior e muito mais gratificante do que a insatisfação ou a frustração que você vai ter por não ter corrido aquele risco, por não ter tomado aquela atitude que te levaria, né, a uma posição vencedora, uma posição satisfatória. Você precisa dimensionar isso aí na tua mente para que você possa ter uma mente bem forte. Número 7. Pessoas mentalmente fortes não cometem os mesmos erros repetidamente. Sabe aquela definição de loucura do Einstein? Loucura é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. É uma verdade, né? Essa sentença que o grande Einstein, Albert Einstein, ele proferiu, né? Algumas pessoas acham que se elas repetirem sempre aquele ato, sempre ir pelo mesmo caminho, eles, enfim, em algum tempo vão conseguir um resultado diferente. Isso é loucura, como o próprio Einstein já definiu. Você não pode repetir os mesmos erros sempre. Você errou uma vez, aquele erro precisa servir como uma lição, como uma ferramenta para que você possa aprimorar os seus sentimentos, né? Aprimorar o seu projeto, e daí então você atacar de uma maneira eficaz para que você possa alcançar aquele objetivo e ter sucesso naquele objetivo. Então você precisa entender que isto faz parte de uma mente forte. Você não pode repetir os mesmos erros sempre. Isso é uma loucura. Bom, gente, então vai aí a atitude número 8. Pessoas mentalmente fortes não invejam nem se incomodam com o sucesso dos outros. Elas celebram as conquistas alheias sem ressentimentos. Talvez isso aí é uma coisa muito difícil de nós alcançarmos, né? Nós ficarmos satisfeitos com o sucesso dos outros quando nós estamos buscando o nosso próprio sucesso. Mas a verdade é que a sua mente ela vai ser fortalecida mediante ao momento em que você contempla
a vitória dos outros, né? O sucesso alheio daquela pessoa que estava aqui ao seu lado, mas ela passou um pouco mais adiante, ela conseguiu adiantar, né, as suas questões, e você não pode tomar aquele sentimento, né, de desprezo, de inveja, ou ter algum ressentimento porque a pessoa ela conseguiu passar adiante, foi mais adiante do que você, onde você se encontra. Você não pode tomar isso como um fator negativo de que aquela pessoa não presta mais para o seu círculo de relacionamento. Muito pelo contrário, aquela pessoa ela vai te trazer experiências importantíssimas, ideias, noções importantíssimas para que você possa desenvolver mediante as suas condições, ao seu momento, a sua realidade, e daí você possa tirar frutos, né, do que aquele seu amigo, aquela pessoa querida sua, ela teve como sucesso. É um fator que favorece mentalmente qualquer um que está buscando alcançar uma vitória aí nos seus projetos. O número 9. Pessoas mentalmente fortes não desistem após os primeiros tropeços. Elas enxergam o insucesso como parte do aprendizado. Se isso nós colocarmos, né, como um fator de fortalecimento mental, você vai entender que você pode fracassar ou pode ter sucesso numa primeira vez. Mas a tendência das coisas é que você precisa ter aí alguns fracassos, alguns insucessos, para que o seu sucesso ele possa ser completo quando esse for alcançado. Talvez, se nós alcançarmos o sucesso de uma pronta vez, né, de primeira vez, esse sucesso possa ser considerado incompleto, até mesmo pelos nossos sentimentos, por aquele sentimento de autossatisfação, né? Poxa, eu consegui, mas ficou faltando aquele detalhe. Então é melhor você fracassar, ter alguns insucessos, para que quando você alcançar o sucesso do seu objetivo, você possa se autossatisfazer plenamente. Ok, gente? Então vamos à atitude número 10. Pessoas mentalmente fortes não têm medo de passar tempo sozinhas. Você precisa entender que este fator de ficar sozinho não é aquele fator de você se isolar das pessoas, se isolar da sua convivência, dos seus relacionamentos, não. É aquele fator onde há momentos que você vai precisar ficar recluso, ficar sozinho, para que você possa refletir com clareza tudo aquilo que está acontecendo com você, tudo aquilo que está diante de você e como você vai poder operar, né? Como você vai poder reagir a todas as circunstâncias, principalmente aquelas adversas, que vêm contra você. Então é importante, de vez em quando, nós ficarmos sozinhos na nossa, para que nós possamos entender todos os fatores e possamos usar tudo ao nosso alcance e conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Fator número 11, ou atitude número 11. Pessoas mentalmente fortes não acham que o mundo lhes deve alguma coisa. Isso é algo que a minha mãe me dizia e que a ciência hoje corrobora. Gente, para matarmos aqui numa frase única, o mundo não te deve nada. Ninguém te deve nada. As coisas precisam ser conquistadas por você. Tudo que acontece com você é porque elas precisam acontecer com você. Não é questão de destino, não é questão de causa e consequência, não é nada disso. É porque a nossa vida ela é composta, né, de insucessos e sucesso. Note que os insucessos sempre acontecem antes do sucesso, porque esse é um fator normal
das coisas correrem na nossa vida. Então você não pode, né, entrar naquela de que o mundo ele te deve ou a circunstância te deve alguma coisa. Não, eu mereço isso. Não é assim que funciona, você sabe disso. A vida, né, é uma só para todas. O mundo, você vive num mundo em que bilhões de pessoas também vivem nele, e você é que precisa correr e tomar conta do seu próprio espaço e alcançar o seu objetivo. Né? Às vezes nós ficamos esperando, não, vou ver se aquela pessoa consegue alcançar isso, para me ver se isso também eu possa alcançar. Não. Se você quer alcançar alguma coisa, é você que tem que correr atrás, é você que tem que planejar, é você que tem que medir toda a estratégia que você pode usar, e é você que vai trabalhar para que você alcance sucesso nesse objetivo. Ok, gente? Nunca tire isso em mente, da sua mente, digo, para que você tenha uma mente fortalecida. Aí a atitude número 12 é a seguinte: pessoas mentalmente fortes não esperam resultados imediatos. Elas sabem que progresso leva tempo. Paciência, composição, análise, pensamento, tudo isso leva um tempo. Analisar as circunstâncias, analisar o momento que você está passando, você não pode fazer isso em questão de minutos, horas, um dia, não. Você precisa de um certo tempo para que você possa maturar, para que você possa desenvolver os seus sentimentos e as suas ideias diante do processo que você está passando na sua vida. Gente, não tem como fugir disso. Esta é uma regra ouro, né? Você não pode ser imediatista, até porque nós estamos vivendo numa sociedade imediatista. As pessoas hoje querem que as coisas aconteçam pronto, rápido. Tem que ser para hoje. Não. Nada na vida pode ser imediato. Tudo precisa ser construído. A casa, ela tem que levar um tempo, né? Você tem ali a fundação, o alicerce, depois você tem que levantar, né, as paredes com tijolo, você tem que colocar ali as colunas, as vigas, depois você vai fechar a laje, enfim, tudo isso leva um tempo. Você não vai conseguir construir uma casa em uma semana, em um mês. Assim também é com você. Você precisa ter o tempo de maturação para que a sua ideia se desenvolva e aí você possa aplicar no conjunto do processo que você quer realizar e aí você conseguir alcançar o seu objetivo. E finalmente, a 13ª. Pessoas mentalmente fortes não vivem no passado. Elas aprendem com os próprios erros e seguem em frente. Elas não podem ficar sempre ruminando, se queixando, ficar ali, né, roendo o osso, como a minha avó lá, que era de Minas Gerais, né, ela costumava dizer que você não pode ficar sempre roendo o mesmo osso, né? Uma hora você tem que jogar aquele osso fora para que você possa experimentar um novo pedaço de carne, mas a verdade é que você não pode ficar ruminando a vida toda naquele problema que te aconteceu. Você não pode ficar se lamentando, se queixando. Por que aconteceu? Não, gente. Sacode a poeira, levanta a cabeça, visualiza o que está à sua frente, o que você pode realizar e siga em frente. Isto é uma atitude de mente forte. Gente, eu espero que essas 13 atitudes que vão fortalecer com certeza a sua mente, elas possam fazer parte do entendimento e do processo aí da sua vida. Se você utilizar essas atitudes que eu citei aqui, eu tenho certeza que a sua mente ela vai ser fortalecida e você vai começar a encarar as adversidades da vida de uma maneira diferente, né?
não vai criar aquela posição vitimista, mas vai querer reagir prontamente quando alguma coisa adversa vier contra você. Olha aí, gente, se você gostou desse vídeo, se esse assunto aí trouxe algum benefício para a sua vida, eu te convido a se inscrever aí no nosso canal. Nós estamos começando este trabalho, então se inscreva no nosso canal e se você se inscrever, não esqueça de acionar o sininho, nós teremos vídeos novos toda semana e aproveite para dar aí um joinha, um like aí nesse vídeo e deixe aqui o seu comentário, o que você achou de tudo isso que eu falei aqui, para que esse vídeo ele ganhe relevância no YouTube e possa alcançar outras pessoas que precisam ouvir também essa nossa mensagem. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.